Quando nós vemos pessoas falando palavras de baixo calão a respeito de algo que a gente gosta, de algum conteúdo que a gente assistiu, ou até mesmo de uma opinião que a gente tenha a respeito de alguma coisa da vida, a respeito de algum projeto, a respeito de qualquer coisa, quando alguém pronuncia palavras ofensivas, qual que é a nossa atitude instintiva? Raiva, querer colocar para fora aquela nossa explosão, sabe, na direção daquele que está nos atacando ou daquela pessoa que está nos atacando. Só que essa será a melhor solução? Óbvio que não. E longe aqui, mais uma vez eu digo, de querer, como se diz, dar lição de moral. Quem sou eu para querer dar lição de moral em cima de você? O tanto que eu erro, o tanto que eu sou falho, né? Mas por que que eu faço esses conteúdos mais uma vez aqui explicando, né? Porque eu sou uma pessoa praticante, uma pessoa que busca se tornar melhor a cada dia. Não significa que eu seja melhor que você. Não. Às vezes você é muito melhor do que eu, entendeu? Em vários aspectos. Claro que a gente sempre tem a aprender um com o outro, né? As fraquezas de um supre a fortaleza de uns supre a fraqueza de outros e vice-versa. Tudo que eu sei não é tudo que você sabe, eu tenho a te agregar, assim como tudo que você sabe não é tudo que eu sei, então a gente aprende um com o outro. Mas é sempre a intenção agregar da melhor maneira possível, até porque este é um projeto de vida, sabe? É algo que ferve por dentro de mim, algo que eu não posso deixar passar batido, entendeu? E para você ter certeza se você realmente está fazendo a sua vida valer a pena, seguindo certinho, atente. Será que você está obedecendo o seu inconsciente, o seu interior, aquilo que te pulsa por dentro? Pare e pense. Mas enfim, esse só foi um parênteses. Vamos ao assunto principal. Quando a gente escuta palavras do tipo, ofensas do tipo, a nossa atitude é basicamente querer colocar para fora aquilo, né? Aquilo que está nos corroendo. Só que eu gosto da palavra digestão, né? Quando a gente consegue digerir esse tipo de sentimento, a gente está amadurecendo, a gente está se tornando cada vez mais uma pessoa forte, uma pessoa poderosa. E veja bem, eu em alguns conteúdos tem uns comentários, cara, que pelo amor de Deus. Claro que dá raiva, né? Ninguém não é se abster da raiva, não tem como, né? Isso é um sentimento humano. Só que diferentemente da forma que eu agia antes, xingava, não só xingava, eu nunca fui de xingar, para falar a verdade. Eu nunca fui de falar tanto palavrão assim. Não, nunca falei palavrão mesmo. Mas eu coloco palavras que toquem na pessoa lá no fundo para realmente eu colocava palavras para arregaçar com a pessoa por dentro, sabe? Pra... eu não vou. Vou citar um exemplo que eu lembro, né? Era uma forma errada, lógico, porque eu tava colocando a raiva ali para fora de qualquer forma. Tanto que eu ficava aliviado, mesmo sem xingar. Olha só para você ver como é a coisa. A forma de você colocar a raiva para fora não é só xingando. Tem diversas maneiras de fazer isso, desde que você tenha capacitação intelectual para tal, né? E eu, assim, sempre foi uma aptidão minha, assim, a oração, falar de forma oral, etc e tal. Teve um comentário uma vez, foi até racista, né? Eu sou negro, obviamente, né? E a gente sabe aí que tem preconceito não só contra os negros, xenofóbicos também, pessoas de outros países, nacionalidades, a gente vê isso constantemente na sociedade. Mas enfim, teve um comentário uns 7, 8 anos atrás, eu não esqueço porque foi num conteúdo que eu tava falando sobre o meu físico, e quando faço conteúdo assim, a galera da maromba vem matando em cima. Só que a diferença de alguns que pode até discordar do que eu falo, de quem eu sou, para outros é que tem alguns que são educados, né? O que não significa que eu vou concordar com a pessoa fala, nem a pessoa vai concordar com o que eu falo, mas pelo menos é educado, tem respeito. Agora tem outros não. Tem outros que não sabe bolhufa nenhuma, não sabe nada,
Muito pelo contrário, só ficou velho, mas não aprendeu nada na vida até agora. E aí, vem falando. Como que foi, senhor, o comentário? Eu vou falar. Me chamou de macaco, falou: sai daí, seu macaco, você não sabe fazer nada, seu não sei o que lá. E eu, ali com os meus 16, 17 anos de idade, rapaz, mas pensa num cara que ficou pé, cara. Nossa! Só que aí eu dei aquela respirada e falei, não vou xingar, porque isso aqui vai arrebentar com a minha credibilidade. Não vou xingar. Aí eu pensei uns minutinhos, falei, tá, vou pensar numa resposta aqui pra dar. Fervendo de raiva! Você imagina. Não é com exatidão que eu vou falar, até porque eu nem lembro. A pessoa, depois de alguns anos, excluiu o comentário dela, pra você ver. Achou que eu poderia... Não, mas eu nem toco pra frente, até porque cada um só coloca para fora aquilo que tem. Essa talvez seja a mensagem, a frase principal deste conteúdo. Cada um só coloca para fora aquilo que tem. Aí eu respondi, ali na minha... fervendo, na minha imaturidade, falei mais ou menos algo do tipo. Algumas palavras eu até lembro. Olha, com todo respeito, acho que você não sabe nada ao meu respeito. Se você tivesse saído da sua zona de conforto para entender melhor como é a minha vida, você não estaria falando isso como uma pessoa irresponsável. Então entenda o seguinte, eu não tenho que provar nada para você. Antes de querer ser igual a você, eu sou uma pessoa que evolui e não um simples miserável. Foi algo mais ou menos nesses moldes. Eu acho que foi até um pouquinho pior. Eu coloquei palavras assim para arregaçar mesmo, sabe? Tanto que depois ele me xingou. Nossa senhora, mas veio uns 4 comentários depois. E aí, como eu não queria dar pano pra manga, até para não dar moral, né? Aí eu falei assim embaixo: conversa com esse tipo de gente não vale a pena. Falei mais algumas coisas e esse papo encerra por aqui. Quiser ficar falando, vai ficar falando sozinho, coisa do tipo. Encerra por aqui. Aí depois colocou mais alguns lá e o meu encerra por aqui. Foi categórico. Não falei mais nada. Foi errado? Foi, porque eu coloquei a raiva pra fora. Eu incitei ainda mais o ódio daquela pessoa. Que a pessoa já tava com raiva de mim, porque não gostou do que eu falei no conteúdo. E aí eu ainda vou potencializar isso? Não, foi errado. Eu, no mínimo, teria que ter deixado ela só com o que ela tava, não potencializado. Mas enfim, foi um aprendizado. Hoje, quando eu recebo coisas do tipo, recebi recentemente até em alguns conteúdos, se você olhar nos comentários, você vê que tem coisas que misericórdia. Mas eu nem respondo, nem dou bola. Se você for acometido por tal, faça a mesma coisa. Esnoba. O que esse tipo de gente quer? O que quer essas pessoas? Atenção. E não é que as pessoas que agem assim não mereçam atenção, mas primeiramente elas têm que se desenvencilhar do orgulho para o diálogo tornar-se viável, porque não tem como dialogar com esse tipo de gente. Então, quando a gente não dá atenção, a gente está mostrando para aquela pessoa que quem está por cima somos nós e quem está perdendo tempo é elas. Outra coisa para você, não perca tempo com imbecilidade. A melhor maneira de você evitar esse tipo de maldade é ignorando. Total. Nem responda, finja que nem existe. Não é fazer germinar raiva dentro de si. Não, você não pode ter raiva dessa pessoa, apesar de é o que a gente vai sentir de primeiro momento. Lógico que vai, né? Mas a gente não pode alimentar essa raiva. Tem uma parábola só para fechar que... que eu esqueci. Depende de qual que eu alimento o negócio. Entendeu? Então, assim, é o que a gente alimenta. Você tá entendendo? Não alimente a raiva. Pelo contrário, ignore a fim de que talvez um dia aquele indivíduo, aquela criatura reflita e possa fazer com que faça valer muito a pena a sua vida. Entendeu? Então, ignora, sabe? Mais uma vez, cada um só coloca para fora aquilo que tem.